Olá, gente! Vamos iniciar essa aula, que é uma aula de simulação de uma árvore B. Nós vamos simular nesta aula o processo de inserção de elementos dentro de uma árvore B. Então, nós vamos, no correr dessa aula, construir esta árvore que você está vendo aí na sua tela, que é a nossa árvore de 20 elementos padrão, que pode ser construída automaticamente aqui, você usando esta rotina de clicar nesse botão, e você vai ver a árvore toda construída automaticamente. Ela cobre todos os exemplos do algoritmo e por isso é um excelente modelo para a gente mostrar o funcionamento de todas as árvores semi-balanceadas de busca que nós vamos ensinar para você aqui nesta disciplina de estrutura de dados. Muito bem. Antes da gente começar a simulação, vamos recapitular o algoritmo de inserção, que é um algoritmo muito simples e ele tem apenas uma única situação onde é corrigida a árvore de maneira que ela volte a se rebalancear. Então é um algoritmo muito fácil de você implementar, muito simples de você executar. Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas transparências, que refletem essa parte do algoritmo para a gente recapitular isso aqui antes da gente fazer a simulação. Tá? Então a gente começou lá nas transparências, nessa parte aqui, aonde então nós mostramos para você o algoritmo em alto nível. Ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é onde você desce recursivamente na árvore até encontrar a folha aonde vai ser inserido o novo elemento. Toda folha tem a área de overflow, que é a chave 2t mais 1, que sempre fica vazia, então você sempre vai ter espaço numa folha para inserir uma nova chave. Você não tem que se preocupar, como acontecia na árvore Red Black ou na árvore AVL, de eu chegar num lugar e eu ter que criar a folha. Aqui não. Aqui a gente tem uma folha, a folha na árvore B sempre tem espaço. Quando uma folha enche, a gente vai dividi-la, que é a segunda parte do processo, que nós logo vamos entender como é que funciona. Então, vamos dar uma olhada nessa segunda parte do processo. Então eu tenho que descer primeiro, tá? Nessa parte aqui, eu tenho que descer recursivamente, porque depois eu preciso voltar corrigindo a árvore. Então esse algoritmo de inserção que você vai usar aqui, a gente viu vários algoritmos de inserção em árvore de busca diferente, aqui é o algoritmo recursivo, ou então aquele algoritmo de inserção iterativo, mas acompanhado com uma pilha, aonde você armazena quais foram os nodos pelos quais você passou, porque você vai ter que voltar nessa pilha, passando por cada nodo e verificando se não houve um overflow no nodo. Então isso é uma coisa importante. Não use simplesmente o algoritmo iterativo de inserção sem controle por pilha, porque aí você não tem como executar a segunda parte do algoritmo, que é essa parte aqui que a gente vai ver agora. Tá? Que é o seguinte: ao retornar da inserção, você sempre olha, se o nodo que você está deixando nesse momento, então o nodo onde eu acabei de mexer, ou o nodo onde eu acabei de subir no caminho de volta, ele não encheu. Ele pode encher por duas razões, ou porque é uma folha e eu coloquei a chave de número t mais 1, ou porque ele é um nodo intermediário e o nodo abaixo teve que ser explodido porque ele encheu e subiu uma chave. Essas são as duas razões que podem fazer com que o nodo fique cheio. A gente já vai ver no algoritmo como é que essas duas coisas acontecem. Basicamente, você resolve as duas com o mesmo algoritmo, que é o algoritmo de explosão de chave que a gente viu lá durante a nossa aula. Muito bem. Então, se o nodo tem duas t mais uma chave, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o nodo ao meio, quer dizer, eu crio um novo nodo, aonde eu copio o quê? Tudo que estiver à direita da chave do meio. Então, eu não tenho nenhum tipo de dúvida com relação a qual vai ser a chave do meio, porque o modelo da árvore B sempre faz um nodo estar cheio quando ele tem um número ímpar de chaves. Então, a chave do meio ela é evidente. O que tiver à direita da chave do meio é colocado numa nova lista, que é colocado dentro de um novo nodo.
O que está do lado esquerdo fica no nodo velho e o que está no meio sobe para o nodo de cima. Aqui existe uma exceção. Se não existir nodo acima, porque eu estou explodindo a raiz, eu vou criar uma nova raiz. Essa é a única exceção dentro dessa regra que não está explicada aqui no algoritmo. Então, esse é basicamente o algoritmo, tem 3 passos, muito simples. E se a gente olhar aqui, o pseudocódigo do algoritmo é este daqui, bastante simples também, aonde a gente chama métodos que realizam cada uma dessas operações. A gente discutiu esses métodos lá na nossa videoaula, onde nós apresentamos a árvore B. Se você tem dúvidas sobre eles, volte à videoaula e dê uma olhada. Tá? Então, agora, nós vamos à nossa simulação aqui. E essa simulação, ela vai gerar essa árvore aqui, como eu já falei. Então, vamos primeiro começar limpando isso aqui. E eu vou executar de forma automática e devagarzinho aqui a inserção. Tá? Então, a gente vai inserindo 1, inserindo 4, e agora nós vamos inserir o 7, e nós temos a seguinte situação. Encheu o nodo raiz. Então, como eu falei para vocês, a gente vai dividir. Né? A chave do meio ela vai subir. Nesse caso específico, a gente vai criar uma nova raiz, porque não tem para onde subir. Né? A chave de número 1 ela permanece nesse nodo. A chave de número 7 ela é copiada para uma nova lista de chaves que vai para um novo nodo que é criado aqui à direita deste. Então vamos ver isso aqui acontecer. Então a gente divide, aqui faz. Observe o seguinte, tá? O novo nodo ele foi criado da seguinte forma. Vocês lembram lá da estrutura de dados da árvore B? Se você não lembra, dê uma olhada nela. Tá? Ela possui o quê? Ela possui o ponteiro mais à esquerda do nodo e depois ela possui uma lista, onde cada elemento da lista tem a chave e o ponteiro à direita daquela chave. Tá? Com isso a gente tem uma chave a mais, um ponteiro a mais do que o número de chaves que atualmente está instanciado dentro da lista do seu nodo. Então, esta chave mais à esquerda, esse ponteiro mais à esquerda, ele vai agora apontar aqui para o nodo que contém a chave 1. A nova lista que foi criada aqui e que contém a chave 4 vai ter o seu ponteiro da direita apontando para este novo nodo que foi criado aqui. E esses 2 novos nodos são folha. Você observa que a árvore cresceu, tá? E todas as folhas estão no mesmo nível. A árvore cresce para cima sempre, ela nunca cresce para baixo, como acontece numa árvore red-black ou numa árvore AVL. Muito bem, vamos continuar então com a nossa simulação. Tá? Eu vou incluir o 10, depois eu vou incluir o 13. Tá? Então eu sigo o meu caminho, recursivamente incluo o 13 e novamente tá? Eu enchi uma folha. Tá? Então, a primeira metade destes elementos que eu estou inserindo em ordem crescente, então necessariamente a gente sempre vai ficar explodindo chaves à direita. Tá? É o que nós vamos acontecer aqui. Agora eu enchi este nodo, eu vou subir a chave de número 10. Tá? E ela subiu. Tá? Observem o seguinte. Tá? O que aconteceu na minha raiz? Eu incluí um novo elemento na lista de elementos que existem dentro, numa nova chave na lista de chaves que existe dentro desse elemento. Essa chave tem um ponteiro da direita, o ponteiro da direita está apontando para o novo nodo que foi criado. O ponteiro da esquerda aqui é o ponteiro da direita do 4, né? Ele está apontando para o nodo antigo, da onde saíram o 10 e o 13. Isso aqui não mudou. Então foi criado um novo nodo que contém agora um elemento, que é o 13. Muito bem, a gente vai continuar. Tá? Agora a gente inseriu 16, agora eu vou inserir o 19. E lá vamos nós repetir o processo. E agora você vai observar o seguinte, esse processo de explosão, tá? Ele vai acontecer recursivamente 2 vezes. Tá? Aqui a gente ilustra como é importante que a recursão ocorra, tá? Dentro do processo de volta. Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou subir o 16, tá? E o 16 vai fazer a raiz também encher. E eu vou subir o 10 como uma nova raiz. Tá? Certo? Então, é sempre esse processo que está ilustrado aqui do lado, tá?
eu vou retornando recursivamente da inclusão e eu vou olhando, tá, se a chave, se o nodo pelo qual eu acabei de passar, ele encheu ou não. Se ele encheu, eu tenho que explodi-lo e eu tenho que tratar essa explosão adequadamente. A única exceção é quando eu crio uma nova raiz, como está aqui. Eu tenho que lembrar de fazer isso. Senão, eu não tenho problemas. Não? Certo? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Né? Observem que quando eu divido um nó, eu passo a raiz e o filho como parâmetros, porque eu vou precisar atualizar a raiz. Né? No caso de o nódo dividido ter gerado uma nova raiz. Né? Isso é sempre importante. Né? Você não pode esquecer esse detalhe. E de resto, a coisa funciona. Então, agora você já viu como é que isso aqui funciona. Eu vou aumentar a velocidade aqui, para que a gente veja isso acontecendo um pouco mais rápido aqui. O 25, né? Agora a gente tem uma explosão só. Né? Eu vou incluir o 28. O 28 vai na boa, não acontece nada. Né? Agora eu vou incluir o 60. Né? Nós estamos agora incluindo novos elementos em ordem decrescente. O 60 fez esse nodo encher, que fez esse nodo encher, e a raiz não encheu. Agora podemos incluir o 57. O 57 vai cair à esquerda do 60. Tá? Nenhum problema. Eu vou incluir o 54, que vai fazer a folha encher. Agora sobe o 57, mas nada acontece. Tá? Agora vai o 51, que simplesmente vai ser incluído. Tá? À medida que a árvore vai aumentando, você vê, vão acontecendo mais situações normais. Se a gente aumentar a ordem da árvore, daqui a pouco nós vamos fazer uma simulação bem rápido com uma árvore de ordem 3, só para você ver. Você vai vendo que cada vez acontecem menos operações de explosão de nodo. Né? Eu estou usando aqui uma árvore de ordem 1, que é uma árvore B que normalmente a gente não usa. Né? A ordem 3 para cima são as ordens que são indicadas, e aí tudo depende aonde que você vai implementar a árvore B. Se você implementa na memória, a ordem 3 já é uma ordem bem legal, tá? Dá um bom ganho de tempo para você. Tá? Se você vai implementar num dispositivo de armazenamento lento, como um disco rígido, que é 1000 vezes mais devagar que a memória em média, tá? Sugere-se usar uma ordem bem maior, porque a leitura sequencial é mais rápida do que a leitura randômica. Nesse caso é fácil eu ler um grande nodo, é mais difícil eu ficar navegando pela árvore no disco. Né? Hoje em dia nós temos mais uma novidade, que são os discos SSD, que são em média 10 vezes mais rápidos que os discos rígidos. Né? Eles têm uma memória que é digital, mas é uma memória lenta porque é uma memória permanente. Né? Aí a gente já começa a ter que procurar coisas pelo meio. Então, né, provavelmente você não vai querer fazer nodos de ordem 20 ou 30, como a gente usa em disco. Você vai querer fazer um nodo de ordem um pouco menor para você compensar, tá, essa diferença. Muito bem. Tá? Então, só para a gente ver um pouco como fica diferente, tá? Se eu usar uma outra ordem, eu vou limpar isso aqui, eu vou passar minha ordem para 3, tá? E eu vou, tá, então inserir agora só com uma velocidade um pouco mais alta para você ver as coisas aqui. Tá? Com ordem 3 a gente explode só quando a gente atinge um grau 7. Tá? Então demora bastante para explodir. E você está vendo que a gente gera, no fim de contas, uma árvore, tá, que é bastante pouco funda. Pronto. Tá? Incluímos 20 elementos numa árvore que acabou com 2 níveis, tá? E ainda assim a gente está longe de encher, tá? Estes 2 níveis, você vê ali que tem o nodo mais cheio, né? São a folha do meio e a raiz, e esses 2 nodos têm só 4 chaves cada. Né? Ele pode ficar com até 6 chaves, pode ficar até com 5 por 6 chaves sem explodir. Então a gente tem aí, na verdade, ainda bastante potencial. Eu posso inserir novamente duplo, eu não sei se ele vai aceitar. Aceita. Ele aceita elementos em dobro. Tá? Ó, explodiu. Tá? Lá vai. Quando chegar em 7 vai explodir. E por aí vai. Tá? Então, tá? A gente tem aqui bastante coisa para acontecer e mesmo assim nós ainda estamos com 2 níveis só.
agora finalmente a gente criou uma nova raiz. Né? Então, agora nós vamos acabamos com 40 elementos na árvore e você vê que a raiz tem apenas uma chave. Né? Lembrando que os critérios de ordem aqui, observem que ordem 3 significa que o grau mínimo é 3, tá? E aqui a gente está com grau 2. Né? Não tem problema. Né? A raiz pode ter um grau menor do que o mínimo, essa também é uma das regras que a gente tem, né, lá na árvore B. Muito bem, então isso foi uma aula em cima do nosso simulador. O que nós sugerimos que você faça? Simule isso aqui com seus dados. Tá? Se você tem dúvidas se a sua implementação está funcionando direito ou não, tá? Pegue o seu conjunto de dados, ou pegue este conjunto de dados que nós temos aqui, insira na árvore que você implementou e veja se ela se comporta do mesmo jeito que essa simulação aqui. E é isso, gente. Divirta-se implementando. Tchau!